Aliás, o que é tudo sobre título e território? Perguntou Leylin apressadamente. Ó aquilo? Todos os Varlocks oficiais que se juntarem ao nosso clã Ouroboros obterão um título e um território definido. Robin começou a entrar em detalhes e explicou a Leylin, já que eles estavam do mesmo lado. Através de Robin, Leylin descobriu então que a hierarquia dentro do clã Ouroboros foi implementada similarmente à da nobreza feudal. Havia 5 classificações, do maior para o menor, como um duque, depois um marquês, conde, visconde e depois barão. Rank 1 Varlocks eram barões, Rank 2 eram viscondes, Rank 3 eram earos. Então veio a surpresa: se o Giante Kemoin Serpen Varlocks atingisse a terceira posição, eles imediatamente ganhariam um título de marquês. Isso fez com que Leylin percebesse que a discriminação vinha por toda parte. Foi uma sorte que ele estivesse na classe privilegiada, em vez do discriminado. Rank 4 Varlocks seria então duques. A posição e o tratamento que ele receberia estavam correlacionados ao título. Há um total de 3 duques no clã Ouroboros. Eles haviam formado uma associação de anciãos, e eram chamados de o Grande Ancião, Segundo e Terceiro Ancião, e eles detinham a maior autoridade no clã Ouroboros. Havia ainda mais diferenças. Se Varlocks que tivessem linhagens de serpentes gigantes de Kemoin ou serpentes de Black Hall teriam sua variação de título e território dados muito rapidamente. No entanto, se fosse uma linhagem como Mancastre, as coisas seriam um pouco mais difíceis. Tome Krugler, por exemplo. Embora ele pudesse receber o título de barão, mas até agora, todos os processos não haviam passado. Territórios e afins? Não havia nenhuma palavra sobre isso. Mas Leylin era diferente, pois ele era um bruxo puro da linhagem da serpente gigante de Kemoin, assim como o aluno do terceiro ancião, Duque Gilbert. Ele tinha um ótimo histórico, e ele foi priorizado. Títulos e territórios seriam apresentados a ele rapidamente, e também receberia o melhor tratamento. Robin não trouxe Leylin imediatamente, mas foi em direção ao porão. Isso foi conforme as instruções do Duque Gilbert, onde Robin trouxe Leylin para ver alguma coisa. Leylin, você viu os feitiços do Morning Star Magie? Enquanto caminhava, Robin ocasionalmente falava com Leylin. Os feitiços do Morning Star Magie? Claro que não. As emoções de Leylin dispararam. Você quer dizer que vamos ver isso? Havia rumores de que os magos da Estrela da Manhã poderiam mudar montanhas e encher os mares com apenas uma onda de seus braços, exibindo poder aterrorizante capaz de destruir os céus e destruir a terra. Com esse pensamento, o coração de Leylin começou a queimar. Eu pensei assim. O mentor Gilbert acreditava que só depois de ver o ataque da Morning Star Magie você seria capaz de entender melhor o seu caminho. Havia uma sugestão de um sorriso no rosto de Robin. Eu só espero que não assuste você. Como isso é possível? Leylin riu involuntariamente. Se isso foi no passado, isso poderia ter acontecido, mas ele ganhou parte das memórias da linhagem do Morning Star Scorpion Man. Ele até havia testemunhado uma antiga guerra lendária, então não havia nada que pudesse assustá-lo. Esperançosamente. Houve um leve sorriso nos lábios de Robin. Como Leylin, ele não saiu da vila e entrou na área subterrânea. Asterisco Clang. Asterisco depois de abrir uma porta de metal, um grande labirinto complicado apareceu diante dos olhos de Leylin. Este é o labirinto desorientador, um padrão de feitiço que os magos do continente central preferem usar. É usado principalmente como sentinela e força defensiva. Robin explicou a Leylin. Como estudante do nosso mentor, temos o poder de entrar no primeiro e segundo níveis. Quanto aos níveis mais profundos, nosso mentor ainda tem que nos abrir para nós. Imediatamente depois, ele parou na frente de Leylin e sorriu para a entrada do labirinto, ou Pan. Asterisco Cachá. Cachá. Asterisco uma camada de rocha caiu e uma única pupila gigante apareceu na parede do labirinto. Lembre-se, este é outro estudante do Leylin do meu mentor. Ele terá a mesma autoridade que eu. O mestre já me disse. Uma impressão de força espiritual se estendia do olho gigante. Leylin poderia dizer que era o núcleo do labirinto, semelhante ao gênio espiritual. O olho gigante olhou diretamente para Leylin. Naquele momento,
Um ligeiro campo de força cobriu Leylin e ele ficou tenso. Felizmente, este campo de força não estava na ofensiva e apenas rodeava Leylin. Depois de extrair parte de sua aura, ele saiu. Asterisco Crash. Asterisco labirinto se dissipou, revelando um caminho. Houve diferentes pequenos fazerous em dois lados, com marcas neles. Este é o laboratório e depósito da Mentor. Tudo na vila é um disfarce. Siga-me. Robin se dirigiu para o caminho, enquanto Leylin seguia de perto. Aqui. Robin guiou Leylin por cerca de 5 minutos e depois abriu uma porta antes de entrar. No momento em que entrou, viu uma gravura em uma porta que dizia Sala de Recursos de Imagem. Neste depósito, era excepcionalmente escuro. Cristais cintilando com cores diferentes estavam emitindo raios magníficos. Crystal Number 1. É este aqui. Robin pegou um cristal vermelho em uma prateleira de madeira do tamanho de um punho e colocou-o em um pedestal com uma depressão, no centro da sala. Este é um cristal de projeção. Usamos para armazenar imagens importantes, como alguns experimentos importantes ou batalhas entre poder de alto escalão. Asterisco Buzz Buzz. Asterisco depois que a formação de feitiços foi ativada, a luz na sala diminuiu, quase se tornando breu. O cristal vermelho no pedestal de repente se iluminou. Uma luz ofuscante brilhou. Leylin encontrou-se de pé no alto de uma pequena colina. As planícies verdes se estendiam até onde os olhos podiam ver. Ele agarrou um besouro preto que estava passando por ele, e ele passou por sua palma, aparecendo do outro lado. Hologramas em 3D? É muito semelhante às simulações do AI Chip. Leylin suspirou admirado. No auge da ciência e da magia, havia definitivamente semelhanças entre eles, afinal. Esta é uma batalha clássica que aconteceu na história do continente central. Este é o atacante. Robin apareceu ao lado de Leylin, apontando para o leste. A cena foi puxada para mais perto e uma cidade humana apareceu. Ao lado, muitos corpos foram alinhados, criando uma aura imponente. O que mais chocou Leylin foram os membros. Todos eles eram magos oficiais. Não havia um humano ou cavaleiro comum. Esta é uma imitação do antigo corpo de Magus, Torned Hammer. Os membros eram todos magos oficiais, e os líderes da equipe eram de nível 2 magos. O capitão e o vice-capitão foram classificados como 3 fase magos de cristal, e o corpo poderia até mesmo cooperar para exibir um feitiço elemental de fogo em larga escala. O alcance era vasto e, em média, sua força estava acima de 470 graus. Robin explicou para Leylin. Agora, 2 magos voaram do corpo de Martelo Espinhoso. As auras em seus corpos excediam muito as de Leylin e Robin. Eles estavam emanando a tremenda sede de sangue dos veteranos de guerra. Essa aura pode até ser vista em membros regulares do corpo. Leylin sabia que esse valor e a confiança na vitória se baseavam em múltiplas conquistas. Toda vez que este corpo de exército nivelava um ninho inimigo, pisando nos ossos de seus inimigos, eles ganhavam mais confiança, mesmo absorvendo o ressentimento dos derrotados e aumentando a força de seus feitiços. Este foi o caminho da guerra dos antigos corpos. Os 2 magos do corpo de Martelo Espinho voaram e rugiram para a cidade, obviamente para pedir à cidade que se rendesse. Acima da muralha da cidade, estava vazia, exceto por uma figura solitária. Esta é a outra parte nessa batalha, Estrela da Manhã Magus, manipulador de chamas, Senhor Kazum. Havia um traço de reverência na voz de Robin. Leylin olhou para o mago da Estrela da Manhã. O Magus, chamado Kazum, parecia um homem de meia idade, usando vestes luxuosas de ouro, com o metal embutido nas laterais. Havia uma faixa de jade vermelho fogo em sua testa. Diante de todo esse corpo de magos antigos, não havia sinal de medo na expressão de Kazum. Em vez disso, ele começou a repreender seu oponente, provavelmente dizendo-lhes para retirar-se a fim de que não sofressem as consequências. Depois que as negociações caíram, todo o corpo de Hammer Torned rugiu, ondulações de feitiços poderosas e complicadas conectando todos eles e convergindo para os 2 Rank 3 Crystal Phase Magie no ar. Mesmo através do vídeo, as ondas assustadoras foram suficientes para a expressão de Leylin mudar. Em face deste corpo antigo,
Tudo que ele podia fazer era fugir, e ele poderia nem ser capaz de escapar com sucesso. Neste momento, o manipulador de chamas Kazon finalmente se moveu. Anéis de feitiços brilharam em seu corpo. Primeiro foi um feitiço vermelho, as ondulações de energia indicando Rank 1. Depois disso, foi uma magia Rank 2. Um total de 4 anéis de luz brilhou em seu corpo e, no último feitiço, emanou ondas tremendas que até ultrapassaram uma magia de nível 3. Um feitiço Rank 4. Leylin olhou para Robin, que estava ao lado dele. Espere um pouco mais. O show está prestes a começar. Robin olhou fixamente para Kazon, com inveja e antecipação evidentes em sua expressão. Magos tolos, hoje, você saberá como a dignidade da antiga Morning Star Magie foi estabelecida. Kazon advertiu com palavras corretas. Imediatamente depois, as pequenas ondulações energéticas se amplificaram em seu corpo e pareciam mudar, ao ponto de que mesmo os 3 magos da fase cristal ficaram extremamente temerosos. Rank 1 de Magia Inata Spell Burning Zone. Assim que este feitiço foi lançado do corpo de Kazon, ele cobriu toda a região. Rank 2 Feitiço Inato Apagão de Chamas. Pequenas faíscas foram criadas nos céus. Posto 3 Feitiço Inato da Região de Lava. Grandes quantidades de chamas queimaram a superfície do solo, formando uma terra infundida de lava. Posto 4 Feitiço Inato Meteor Descem. Com o grito de Kazon, meteoros apareceram no céu, um após o outro. Complemento: Unseen Morning Star Magus Técnica Final Magia de Fogo Aniquilação. Depois que as 4 magias inatas foram combinadas, a fusão gerou uma mudança que fez o sangue de Leylin esfriar.